dar início a esse tempo com Deus, junto como família em Cristo. Canção 122, vamos nos pôr de pé. Cante, pois, em alta voz, cantem para a multidão, sua palavra e sua paz, sobre Cristo e seu perdão. Aleluia, 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 de seu sangue seu viver, cante sempre grande até sua face poder ver. Aleluia, aleluia, Deus azando o meu cantar, nós os servos, ele o rei. Sua igreja vai mostrar sua face e seu poder. Aleluia, 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 Da justiça e compaixão, sempre o mesmo é. Dias passam, noites vão lá, Busca Deus de coração, viva em missão de graça, alegre o seu aleluia, 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 aleluia. Cantem uma nova canção ao Deus eterno. Cantem ao eterno todos os povos da terra. Cantem ao eterno, anunciem sempre que Ele nos salvou. Nações, o eterno é o rei. Firmou a terra em seu lugar e ela não vai se abalar, e com justiça julgará. Gritem de alegria diante do eterno, a todos contem as maravilhas que ele fez. O eterno é grande, merece todo louvor, deve ser temido, pois é o único Deus.
Agora é hora da ceia. As crianças vão para a salinha, né? A gente que fica, vamos dar continuação, adorando ao nosso Deus. Vamos continuar? Cristo Rei, Redentor, o Pastor, minha luz, ó meu Deus, Salvador, teu amor me conduz. Eu me entrego, eu me rendo ao Senhor. São teus feitos que me fazem Confiar, eis-me aqui, Cristo Rei, poderoso, divino, Criador, o caminho, a verdade e a vida, glorioso, poderoso, Messias, paz na terra, cantam anjos, se alegra os céus, pão da vida, a esperança, o Consolador, grandioso e bendito, ó Emmanuel, com respeito e temor, expresso meu louvor, sempre te direi, eis-me aqui. O caminho, a verdade e a vida, glorioso, poderoso, Messias, paz na terra, cantam anjos, se alegra o céu, pão da vida, a esperança, o Consolador,
expresso meu louvor. Sempre te direi, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Boa tarde, irmãos. Paz de Cristo. Nesse momento nós iremos celebrar a ceia do Senhor, um dos momentos mais gloriosos do nosso culto cristão. E eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias para lermos uma escritura que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos ler alguns versículos do 27 ao 29. Versículo 27 nos diz: portanto, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Como eu falei aos irmãos agora, esse momento é um momento muito glorioso para nós enquanto cristãos, porque a ceia do Senhor, ela tem 3 olhares. Um olhar retrospectivo, um olhar introspectivo e um olhar expectativo. Quando nós ceiamos, nós retrocedemos ao passado e recordamos o sacrifício de Cristo na cruz. Graças a Ele, a sua entrega, nós hoje temos o direito à salvação. Ele se fez pecado por nós. Então, o momento da ceia é um momento de um memorial, onde nós recordamos esse tão grande sacrifício. Mas, ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo, convidando a igreja em Corinto, ele esclarece que nós também, enquanto cristãos, temos que ter um olhar introspectivo. Nós precisamos ter um olhar no qual nós vamos ver como está a nossa vida cristã. Olhar para nós mesmos e nos examinarmos. Eu não tenho o direito de fazer isso com o meu irmão. O meu irmão não tem a capacidade de analisar como está a minha vida espiritual. Mas cada um de nós é convidado a se autoexaminar. Então, que neste momento nós possamos fazer essa reflexão. Muitas vezes, ao longo da nossa caminhada cristã, nós podemos ter falhas, erros, mas o nosso Deus é um Deus que perdoa. É o nosso Deus misericordioso. E por fim, meus irmãos, o nosso olhar também é um olhar expectativo. Hoje nós já nos alegramos enquanto igreja de termos essa oportunidade de cearmos juntos. Mas um dia o Senhor Jesus disse que nós iremos cear com Ele no céu. Então o olhar final da igreja é para esse momento glorioso, no qual nós iremos um dia cear com o Senhor no céu, nas suas bodas, na boda do Cordeiro. Então que nesta tarde, meus irmãos, nós podemos cear com alegria, nessa que é o último momento de ceia do Senhor nesse ano. Vamos orar. Santo Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por esta rica oportunidade de poder recordar, Senhor, o sacrifício de Cristo na cruz, para que nós pudéssemos ter o direito à salvação. Neste momento, Senhor, nós te louvamos por essa graça, por essa misericórdia, por esse amor, e te pedimos para que nesta tarde possamos cear dignamente, Senhor, reconhecendo o amor de Cristo e a sua entrega por nós no Calvário. Abençoa a tua igreja, a todos que aqui estão. Em nome de Jesus nós te pedimos e já te agradecemos. Amém.
Nesse momento, irmãos, nós iremos fazer também as contribuições para a obra do Senhor. E eu gostaria de ler um versículo com os irmãos, alguns versículos que se encontram na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9, versículos do 6 ao 7, que nos dizem: lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Esse momento das ofertas é um momento que para nós cristãos deve ser entendido e compreendido como um momento de gratidão. Deus ele não nos impõe valores, não nos impõe regras, mas quando nós ofertamos ao Senhor, nós estamos retribuindo ao Senhor por tudo aquilo que Ele nos tem dado, pela saúde, pelas portas de trabalho, pelo pão de cada dia. Então é uma forma de nós sermos generosos e agradecermos a Deus por algo que Ele nos tem dado, uma parte de tudo aquilo que Ele nos tem concedido. E muito importante é nós fazermos isso com alegria. Deus ele conhece as intenções dos corações. Não adianta nós termos uma oferta muito valiosa, muito grandiosa, ou querer fazer algo para surpreender as pessoas, quando na verdade, muitas vezes a intenção não é essa. E Deus ele não busca valores, não busca status, ele busca sinceridade. Então, assim como o apóstolo Paulo instruiu aos coríntios, que cada um contribuísse conforme as suas condições, conforme a sua prosperidade. Mas uma coisa ele deixou bem claro: faça isso com alegria. Quando nós contribuímos para a obra de Deus, para a igreja, nós estamos ali com gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele nos tem feito, pois sabemos que essa contribuição vai ser utilizada para o engrandecimento do Seu nome e para o crescimento da obra. Então, que possamos, irmãos, nessa tarde fazer a entrega das nossas ofertas com alegria, conforme o apóstolo Paulo nos ensina e o Senhor também. Oremos. Querido Deus, amado Pai, abençoa, Senhor, a vida de cada um dos Teus filhos que aqui se encontram, de todos aqueles, Senhor, que irão contribuir com as suas ofertas para a manutenção da Tua obra. Abençoa aqueles que estão desempregados, abre portas de trabalho, aqueles que esperam por uma aposentadoria, por algum benefício. Tu és poderoso, Senhor, Tu és mantenedor, Tu és aquele que pode fazer infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos. Abençoa cada um dos nossos irmãos e continua nos ajudando em tudo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos por de pé. Vamos cantar mais esse louvor. Cante a Deus o seu louvor, que seja alegre o seu cantar, que grandes coisas Deus tem feito, com gratidão venha aclamar. Ressoe o mar e tudo que nele existe, o mundo e seus habitantes. Batam palmas os rios e juntos cantem de alegria aos montes. Cantem sua vitória. E ao som de instrumentos vamos todos exultar. Ressoe o mar e tudo que nele existe, o mundo e seus habitantes. Batam palmas os rios e juntos cantem de alegria aos montes. Cantem. Deus é nossa esperança. Da confiança ao Senhor vou me entregar. Ressoe o mar e tudo que nele existe, o mundo e seus habitantes. Batam palmas os rios e juntos cantem de alegria
montes cantem. Podemos sentar. Boa tarde, igreja. Esse é o momento da nossa reflexão na palavra de Deus. Mas antes de começarmos, quero chamar vocês a uma oração. Deus Todo-Poderoso, Deus, queremos engrandecer e exaltar o Teu nome, porque o Senhor é o único Deus que existe, Criador dos céus e da terra, de tudo que vemos e das coisas que não podemos ver. O Senhor é soberano, é poderoso, é sábio, é justo, é amoroso, é misericordioso, e queremos agradecer ao Senhor por mais um dia estarmos reunidos como igreja para engrandecermos o Teu nome, para agradecermos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, para lembrarmos de Jesus, para lermos a Tua palavra, para orarmos juntos, para cantarmos. Essa é uma reunião que é muito especial, Deus, e que honra, que privilégio que temos de podermos estar aqui. Que o Senhor abençoe esse momento de reflexão na Tua palavra, que o Espírito Santo do Senhor possa falar aos nossos corações e nos ajudar em nossa caminhada com o Senhor. Te oramos gratos em nome de Cristo. Amém. Eu quero chamar vocês a refletir no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus. A gente vai ler alguns pedaços do capítulo 1 até o capítulo 5. E a carta de Hebreus ela é muito direcionada a falar de Jesus. As outras cartas também falam, mas a carta de Hebreus ela é muito focada em Jesus, na definição de quem é Jesus, do que ele significa em nossas vidas. Então vamos para Hebreus capítulo 1, versículo 1. A gente vai ler até o versículo 4. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas, nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se sentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Então ele vai falar que Deus, ele tentou se comunicar conosco, com a humanidade. Deus, ele não é um Deus, vamos dizer assim, introspectivo, um Deus tímido ou um Deus isolado, um Deus inacessível. Não, Deus não é um Deus inacessível, muito pelo contrário, ele quer se relacionar conosco. Ele foi falando com os profetas, com os juízes, com os reis, cada coisa Deus foi tentando se aproximar da humanidade. E Jesus foi a tentativa suprema de Deus de se comunicar com a humanidade. Ele enviou Jesus, o seu próprio Filho, para falar conosco, com os seres humanos. Como podemos viver uma vida que agrada a Deus? Qual é a forma certa de viver? Pois se existe um Deus, se existe um Criador de todas as coisas, existe uma forma certa de viver e uma forma errada de viver. E Deus constituiu o Filho herdeiro de todas as coisas, e por meio do Filho, Deus criou todas as coisas. Então Deus enviou o seu Filho, o próprio Deus veio à Terra. Nós comemoramos isso no Natal, o nascimento de Jesus, o acontecimento mais extraordinário de toda a humanidade. Deus se fez carne, e nós cremos nisso. E ele fala no versículo 3 que o Filho é o resplendor da glória de Deus. Então o Filho brilha da mesma forma que o Pai brilha. Quando olhamos para Jesus,
As atitudes, as palavras, as ações de Jesus refletem exatamente o caráter de Deus, as ações de Deus, a postura de Deus. Por isso que ele diz, é a expressão exata do seu ser, é sem tirar nem pôr. Jesus é o próprio Deus. Então quando a gente olha para Jesus, como ele age, como ele fala, nós vemos o próprio Deus. E nós, quando buscamos imitar a Jesus, fazer de Jesus o nosso Senhor, ele manda e nós obedecemos, nós somos os seus escravos, nós tomamos referências com Jesus e ao mesmo tempo a referência de Deus. E Jesus sustenta todas as suas coisas por sua palavra. Deus, ele além de ser o criador de todas as coisas, Deus também é o mantenedor de todas as coisas, ele sustenta todas as coisas. Sem Deus não existiríamos, o universo não existiria, ele sustenta tudo no lugar. E ele fala, na segunda parte do versículo 3, que depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Então, como sabemos, Jesus ele foi morto, mas Jesus não pecou. Ele era o próprio Deus, a expressão exata de Deus. Então ele não pecou, porque se ele pecasse, ele não seria a expressão exata de Deus, porque Deus não peca, Deus não erra. Mas como Jesus não errou, não pecou, ele foi morto em nosso lugar. Ele tomou a condenação, ele nos purificou dos pecados, ele tomou em si o nosso castigo. É como se eu tivesse cometido um crime e Jesus falasse, não foi Jackson não, eu vou lá no lugar dele, foi eu confesso. E ele ser preso no meu lugar. Então Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, como diz lá em Isaías 53. Aí a gente vai continuar lendo no capítulo 2, Hebreus capítulo 2, versículo 1. Hebreus capítulo 2, versículo 1. A gente vai ler do 1 até o 4 novamente. Diz assim: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Então, no começo de Hebreus, ele começa a falar de Jesus, aí ele vai citar várias profecias sobre Jesus no capítulo 1. Aí no capítulo 2, ele meio que fala, por isso, por causa de Jesus ser quem ele é, de toda a significância de Jesus, de quem ele é, precisamos prestar maior atenção. E o que é prestar atenção? É você estar atento. Às vezes a gente pode estar aqui no culto ou em qualquer outro lugar, mas distraído, perdidos em nossos pensamentos, perdidos em nossos problemas, em nossas situações, em nossas festas, final de ano, um monte de coisa, um monte de programação, uma correria, parece que o mundo vai acabar, o povo desorientado, aquela correria. Isso pode roubar a nossa atenção, roubar o nosso foco, roubar a atenção do que temos ouvido, do Evangelho. E a gente precisa ter atenção para quê? Qual é a necessidade de ter atenção? Para a gente não se desviar. Às vezes eu peço para Joyce, joga isso aqui no lixo. Aí ela vai. Só que no caminho tem um brinquedo, tem uma coisa, ela se distrai e vai. Joyce, o lixo, ela... vai lá, às vezes nem esquece, já era, perdeu a atenção, vai lá para o brinquedo. E às vezes a gente é assim. A gente começou a nossa caminhada com Deus, estudamos a Bíblia, fomos batizados. Só que no caminhar da nossa vida existem muitas distrações, inúmeras distrações, muitas coisas para nos desviarmos. E às vezes a gente nem percebe, a gente está
depois a gente para, o que eu estou fazendo aqui? Desviei tanto do caminho. Então, irmãos, precisamos realmente prestar atenção. Nossa convicção sobre Jesus, ela está realmente clara, convicta, fresca. Falar de Jesus ainda é algo que faz o nosso olho brilhar, o nosso coração queimar. Seguir a Jesus, aprender de Jesus, ainda é algo maravilhoso para nós ou é algo, já sei, estou há tantos anos na igreja. E às vezes a caminhada com Deus longa nos dá essa sensação de comodismo, de não tem mais tanta novidade. Só que não é assim, irmãos. Deus, ele se renova, a palavra de Deus se renova, a cada dia vamos aprendendo coisas novas. E isso aqui que a gente está lendo foi escrito há milhares de anos atrás e ainda impacta o nosso coração, transforma a nossa fé. Então precisamos prestar atenção. Não podemos nos deixar levar pelas distrações desse mundo. Aí ele continua no 2. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, então ele fala que o evangelho foi transmitido por anjos, né? Tanto lá com Maria, o anjo anunciou o nascimento de Jesus, os profetas até Jesus, Zacarias, Isabel, os anjos apareceram aos pastores, os magos viram a estrela de Jesus no céu. Cada coisa foi confirmando essa mensagem do evangelho, Jesus é o Salvador, e que toda transgressão e que todo desviar e todo mundo que desobedeceu, não teve nem aí, recebeu a devida punição. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Isso é um alerta, irmãos. Ele fala, prestem atenção para vocês não se desviar, para vocês não negligenciarmos a salvação. E o que seria negligenciarmos? O que é negligenciar? É você fazer de qualquer jeito. Eu vou fazer meu tempo com Deus aqui, eu vou fazer de qualquer jeito. Eu vou orar, nem sei se eu vou orar, vou fazer de qualquer jeito. Vou ao culto, vou fazer de qualquer jeito. Vou estudar a Bíblia com alguém, vou falar de Deus, acho que de qualquer jeito a pessoa nem falaria de Deus para ninguém, nem estudaria a Bíblia com alguém. Negligenciar é você deixar de lado. E como podemos deixar de lado tão grande salvação? Como podemos viver a nossa vida distante de Jesus, depois de todas as convicções que aprendemos dele, saber que ele é o Filho de Deus, ele é o resplendor da glória, ele veio para nos purificar? Como podemos negligenciar essa salvação que foi anunciada pelo Senhor Jesus, depois confirmada pelos que ouviram, e Deus também confirmou ela, testemunhando por meio de sinais, maravilhas, milagres, dons do Espírito Santo? Tudo isso vem comprovando que o Evangelho é de Deus. Imagine, Jesus orientou 12 discípulos, e não foram os caras tops da época, foram pescadores, cobrador de impostos, pessoas simples que levaram a mensagem à frente, foram perseguidos, mortos, mas levaram a mensagem, essas pessoas que ouviram, levaram a mensagem à frente, várias e várias gerações. Estamos aqui hoje falando do mesmo Jesus, do mesmo Evangelho, da mesma salvação. Isso prova que o Evangelho vem de Deus. A nossa fé testemunha ao mundo que Jesus é o Filho de Deus. Então não é algo simples, não é algo comum, não é algo, vamos dizer assim, corriqueiro, não. A nossa fé, a nossa reunião como igreja, todas as igrejas reunidas são um testemunho para o mundo que Jesus é o Filho de Deus. E não podemos negligenciar isso. Onde estivermos, precisamos ser discípulos de Jesus. Precisamos ser luz e sal nesse mundo de trevas. Quero chamar vocês a ler o versículo 14 desse mesmo capítulo. Hebreus 2:14. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos,
em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Então ele vai falar que os filhos são de carne e sangue e que Jesus participou dessa mesma condição que nós. Jesus era 100% homem, 100% Deus, não era metadinha. Ele sabe tudo que a gente passou, ele foi um bebê, uma criança, um adolescente, um adulto, todas as fases da mesma vida, ele passou fome, passou necessidade, sabe o que é questão de roupa, família, casa, todas as coisas, sentir fome, sentir sede. Ele sabe o que é, ele participou da nossa condição e ele derrotou aquele que tem o poder da morte. Então, como ele foi morto sem pecado e ressuscitou, ele tem o poder sobre a morte e nos libertou da escravidão, do medo da morte. Só que às vezes a gente ainda tem medo de morrer, né? Você tem medo de morrer? Não seja escravo desse medo, né? Não tenha medo de morrer. Vê? Quando Paulo, em Filipenses 1:21, que ele diz: para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Porque se eu estou vivendo, é para mim viver semelhante a Jesus, seguindo a Jesus. O que Jesus falava, eu vou buscar falar. O que Jesus agia, eu vou buscar agir. E se eu morrer, é massa, é lucro, porque eu vou estar com Jesus. Jesus nos libertou do medo da morte, irmãos. E esse medo hoje para a gente pode parecer meio estranho, mas antes as pessoas eram escravizadas. Se você não fizer isso, você vai morrer. Hoje a gente não tem pessoas nos ameaçando dia após dia, mas antigamente as pessoas elas eram ameaçadas de morte por poucas coisas. E hoje não precisamos ter esse medo de morrer por causa de Jesus. E ele fala no 16 que não é a anjos que Jesus ajuda, mas os descendentes de Abraão. Quem são os descendentes de Abraão? Aqueles que têm fé em Deus. Somos nós. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. E aqui ele define Jesus como sumo sacerdote. O que é um sacerdote? Um sacerdote, ele intercede entre os homens e Deus. Ele ajuda, ele fala, perdoa o pecado dele, ajuda eles lá a caminharem com o Senhor. Então Jesus, ele é esse sumo sacerdote, esse grande sacerdote, acima de todos, misericórdia e fiel. Ele nos ajuda, ele intercede. Não tem nenhum outro intercessor entre Deus e os homens além de Jesus. Ninguém pode nos ajudar além de Jesus. Não existe nenhum outro intercessor entre Deus e os homens senão Jesus. E ele fez também propiciação pelos pecados do povo. Propiciação o que é? É você desviar a ira, é você se colocar no lugar, é fazer um escudo. Em vez de o tiro acertar alguém, eu vou lá e me jogo na frente. É a mesma coisa, ele desviou a ira de Deus para si. Aí, por ele ter sofrido tudo que ele sofreu como nós sofremos, ele é capaz de nos socorrer, ele nos entende. Quando a pessoa não entende a situação, é difícil de ajudar a pessoa. A gente estava passeando lá no condomínio, a gente encontrou uma mãe com um bebezinho assim, e a mãe estava acabada, com uma olheira bem grande assim, morrendo de sono. Acho que a bebezinha tinha 6 meses. Aí ela falando, eu estou tão cansada, eu não consigo dormir tanto tempo. A gente sabe o que é isso, a gente está 2 anos sem dormir, que a gente tem uma menina de 2 anos. A gente entende a sua dor, a gente falou, não vai melhorar por um bom tempo não. Mas quando a gente conhece a dor do outro, quando a gente tem essa empatia de se colocar no lugar do outro, nós podemos ajudar de alguma forma, consolar. E Jesus é essa pessoa que sofreu tudo que nós sofremos, que a gente pode buscar ajuda. Jesus, eu estou sendo tentado por esse pecado assim, assim, assado, me ajuda, eu não quero pecar contra o Senhor, eu não quero me afastar de Ti. Vamos continuar nele no próximo versículo, capítulo 3, versículo 1. Portanto,
porque Jesus é esse sumo sacerdote, porque Jesus é propiciação dos nossos pecados, porque Jesus pode nos socorrer nas nossas tentações. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Então, por causa disso, essa carta de Hebreus ela tem muito isso. Ela define Jesus e dá uma aplicação. Ela define Jesus e aplica. Então, ela definiu a Jesus como esse sumo sacerdote, como essa pessoa que nos ajuda, como esse que sentiu tudo que a gente sente. E por causa disso, santos irmãos, que têm um chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus. Pensemos em Jesus quando a gente acorda, quando a gente está comendo nosso cuscuz, quando a gente está indo trabalhar, quando a gente está trabalhando, quando a gente está almoçando, quando a gente está voltando do trabalho, quando a gente está indo dormir, quando a gente está sonhando. Os nossos pensamentos têm que estar fixos em Jesus. Só que o mundo tenta nos desviar do pensamento de Jesus. O entretenimento, você pode pensar nisso, pode assistir uma série assim, uma série assada. Hoje a gente passou muito tempo sem assistir série. Hoje a gente foi assistir uma série no Netflix e a gente ficou horrorizado com as coisas que a gente viu. Meu Deus, como o mundo é sujo, como a imoralidade é de uma forma explícita, a violência, a ganância, a banalização do sexo, do casamento. Não é isso que Jesus quer que a gente se foque. Isso não é fixar os pensamentos em Jesus. Então, devemos, irmãos, fixar os nossos pensamentos. É claro, a gente vai poder ter um lazer, fazer outras coisas. Podemos, mas não podemos nos desviar. Se o nosso pensamento estiver fixo em Jesus, não vamos nos desviar. Agora, se outras coisas roubarem a nossa atenção, roubarem o nosso coração, roubarem a nossa energia, roubarem os nossos pensamentos, com certeza iremos nos desviar. Agora quero pedir que vocês leiam o versículo 12 desse mesmo capítulo 3. Hebreus 3, versículo 12, a gente vai ler o 12 até o 14. Aí ele vem também no capítulo 3 falando sobre Jesus, mostrando as profecias. E no versículo 12 ele diz, ele traz mais uma aplicação. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Então ele vai falar para a gente ter um cuidado com o nosso coração, para que ele não se torne perverso, não se torne mau, não se torne incrédulo, deixe de ter fé em Deus. Às vezes a gente está passando por problemas, e quando a gente está por problemas, situações, dificuldades de saúde, financeira, seja lá qual for, o medo, os problemas, as incertezas roubam a nossa mente, e a gente fica concentrado mais no que vai dar errado do que no que Deus pode fazer. A gente monta uma equação, todos os problemas, isso pode sair, isso pode estar aqui, não sei o quê. E onde está Deus em toda essa equação? Não podemos deixar nosso coração se afastar do Deus vivo, nosso coração se perverter, se tornar incrédulo, sem fé. E ele fala que para isso devemos nos encorajar uns aos outros. O que é encorajar? É você injetar coragem. Irmão, coragem, se anime, vamos lá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, para a gente se encorajar. Uma vez por semana, só no domingo? Não, todos os dias, no tempo que se chama hoje. Hoje nós temos a oportunidade de nos encorajar. Então, é um mandamento, encorajem-se uns aos outros. Agora, se a gente não se encorajar, a gente vai se desencorajar. Fulano nem veio para o culto. O nosso desânimo desanima os outros. Agora, se estamos animados, encorajados, fulano está tão animado com Deus, que legal isso e aquilo, isso nos anima. Vamos, irmãos, nos encorajar. Por quê?
Porque o nosso coração tende a endurecer. Nosso coração é como se fosse o barro, Deus está ali moldando. Só que o pecado ele quer endurecer. E o que é endurecido não se molda. O endurecido não se amolda, não se permite moldar. E o pecado que endurece. Quando a gente vai pecando, o pecado vai se tornando normal. Foi uma vez, mas está tudo bem. Aí vai outra, o pecado vai tomando o nosso coração, a nossa vida, a nossa prática, vai. É devagarzinho o processo. Ninguém cai na fé de uma vez, vai escorregando, devagarzinho. Quando vai ver, o nosso coração já está duro, a gente não quer mais orar, não quer mais ler a Bíblia, não quer mais vir aos cultos, à reunião da igreja em casa, não quer mais falar de Deus para ninguém, não quer mais caminhar com Deus, e o pecado, o mundo vai se tornando mais atrativo, mais legal. Só que não é isso que Deus quer para a gente, pois nós somos participantes de Cristo, da mesma vida de Jesus, de pregar a mensagem, de levar as pessoas para perto de Deus. A gente precisa se apegar até o fim. O chamado de Deus é para a gente viver com Deus até o fim. Não é no fim da nossa vida. Às vezes as pessoas, quando eu envelhecer, eu vou para a igreja, porque aí eu já vou ter curtido. Só que Deus quer também a sua juventude. Deus quer aproveitar a sua juventude para glorificar o nome dEle. E é do início ao fim. Eu estudei a Bíblia, eu tinha 16 anos. Aí, no estudo de cálculo, antes do batismo, o irmão falou assim, vamos dizer que você viva até 80 anos. Você vai viver aí com Deus 64 anos. Está disposto a viver como um cristão 64 anos? Eu falei assim, eu quero viver. Aí você pensa, eu vou caminhar com Deus é para sempre, irmão. Não é para desistir depois. Não, é para o resto da vida. Com cabelo branco, de muleta lá, sofrendo, mas louvando a Deus e glorificando a Deus até o fim. Amém? Vamos lá no capítulo 4, Hebreus 4, 12. Aqui é uma escritura clássica do estudo de palavra. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então, irmãos, para isso a gente tem a palavra de Deus, e ela é viva, ela é eficaz, ela é afiada, ela julga os nossos pensamentos, ela define, a palavra de Deus define o que é certo, o que é errado. Se você tiver alguma dúvida, eu devo fazer isso? Busque a Bíblia, busque estudos, busque comentários, busque pregações que falam sobre o assunto, e você vai poder tomar uma decisão, entender o que é certo ou errado. A palavra é o nosso manual de vida. Nós somos o povo da Bíblia. Tudo que falarmos, pensarmos, decidirmos tem que ser direcionado pela Bíblia, não pelo que eu acho, pelo que eu sinto, pelo que fulano falou, pelo que eu estou falando também, mas sempre pela palavra de Deus. E tudo está descoberto, né? Nada na criação está oculto. Deus vê todas as coisas. Deus sabe do nosso coração, como Pedro falou na oferta. E a gente vai prestar contas. E a gente não vai poder dizer, Deus, eu não sabia que isso estava na Bíblia. Poxa, hoje a gente tem a Bíblia física, temos a Bíblia no celular, a gente pode ouvir a Bíblia, a gente pode abrir em qualquer lugar e ouvir a Bíblia, a gente pode ir, tem milhares de igrejas espalhadas pela cidade, em todo lugar você vê a palavra de Deus sendo pregada. Será que a gente tem desculpa de falar, eu não conheço a Bíblia, eu não tive a oportunidade de ouvir a Bíblia? Quanto mais a tecnologia avança, a informação, mais a palavra de Deus ela é difundida. O livro, a Bíblia,
é o maior livro de todos os tempos. Não existe nenhum outro livro que se compara à Bíblia. E a gente vai prestar contas. E nós temos um super sacerdote que está lá. E a gente precisa se apegar com firmeza a essa fé que professamos. Que fé é essa? Que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Essa é a nossa fé. Nós somos escravos e Ele é o Senhor. E Ele nos socorre de toda a tentação. E no versículo 16 ele diz: assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Então a gente precisa se aproximar, precisamos ter uma ação de se aproximar de Deus, porque Deus já fez tudo o que Ele podia para se aproximar de nós. Agora cabe a nós dar os nossos passos. Deus fez 99% e sobrou 1%, que a gente buscar Ele em oração, buscar Ele em estudo da Bíblia, buscar Ele na ajuda com os irmãos, na igreja. Isso é tão pouco, irmãos, comparado com tudo que Deus fez para se aproximar de nós, para que a gente pudesse entrar na presença de Deus com confiança, para recebermos o que? Misericórdia, porque somos pecadores. A cada dia falhamos, a cada dia erramos e precisamos de misericórdia. Necessitamos de misericórdia, de perdão, de ajuda, de graça, que nos ajude no momento de necessidade. E para encerrar, no capítulo 5, versículo 7. Mais uma vez falando de Jesus. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa de sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E, uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então ele vai aqui falar sobre Jesus e como era a vida de Jesus, de oração e súplica em voz alta e com lágrimas. Eu nem lembro a última vez que eu orei chorando. Eu sou sincero para vocês, irmãos, essa vida de oração de Jesus eu estou bem longe. Quando a gente vai lendo os evangelhos, ele se isolava para orar, ele jejuava, ele buscava a Deus de uma forma muito intensa. E ele foi ouvido por sua reverente submissão, de se pôr submisso a Deus, obediente. E embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio do sofrimento. E às vezes a gente que é pai, a gente não quer ver nosso filho sofrer. A gente não quer deixar eles sofrerem. Só que o sofrimento ele é importante para o aprendizado. Infelizmente, por mais que a gente ajude, cuide das crianças, dê as vitaminas, as vacinas, não deixe andar descalço, agasalhe, faça isso, faça aquilo, eles vão ficar doentes, eles vão sofrer, eles vão cair, eles vão ralar o joelho. Vai sempre acontecer alguma coisa e esse sofrimento é importante para eles. E Jesus da mesma forma sofreu e aprendeu ao quê? A obedecer. E muitas vezes o sofrimento que a gente passa nos leva a isso. A gente tem que olhar também para o nosso sofrimento nessa vida e falar, Deus quer que eu aprenda a obedecer. E Jesus aperfeiçoado se tornou a fonte de salvação para todos os que lhe obedecem. Às vezes as pessoas lidam com Jesus de uma forma muito injusta. Jesus veio, sofreu, morreu, ressuscitou para ser a salvação da nossa vida. E as pessoas falam, eu amo Jesus, eu sou um cristão, mas não obedecem. Se estamos vivendo desse jeito, não estamos sendo justos com Jesus. Não estamos reconhecendo o sacrifício dele. Jesus fez tudo isso e espera de nós obediência. Jesus nos ama, mas será que nós amamos a Jesus? E como a gente vê lá em João 15, quem ama, obedece. Por que eu vou fazer isso?
Por que eu vim ao culto? Por obediência a Jesus. Por que eu vou ler, orar? Por que eu vou me santificar? Por que eu vou correr do pecado? Por obediência a Jesus. Por que eu vou amar os irmãos? Por que eu vou amar a minha esposa, os meus filhos, os meus parentes? Por obediência a Jesus. Se Jesus é o Senhor, por que eu não vou obedecer? Como eu posso chamar Jesus de meu Senhor se eu não obedeço a Ele? Se eu não obedeço a sua palavra? E ele foi designado sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aí, sobre o que é Melquisedeque, você pode ler o livro de Hebreus. Ele explica muito bem quem é Melquisedeque e como Jesus faz parte dessa ordem. Agora sim, para encerrar, Mateus capítulo 28, do 18 ao 20. Mateus 28, do 18 ao 20. Aqui é Jesus nos seus últimos momentos com os discípulos, no Evangelho de Mateus, e ele diz: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada um pouco de autoridade? Não. Toda autoridade, só nos céus? Não. Nos céus e na terra. Por causa disso, portanto, porque Jesus é autoridade, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Então aqui é Jesus falando dele mesmo, ele é toda autoridade nos céus e na terra, é ele quem manda. Não tem presidente, não tem governador, prefeito, vereador. Jesus está acima de todos, ele é a autoridade nos céus e na terra. E por causa disso, ele disse aos discípulos dele: vão e façam discípulos de todas as nações, que sejam discípulos de Jesus. Nós estamos aqui porque geração após geração foi fazendo discípulos e chegamos aqui, e agora é a nossa vez de fazer discípulos. Só que primeiro, antes de fazermos discípulos, precisamos ser discípulos de Jesus. Como queremos fazer discípulos sem ser? Porque aqui a gente está lendo Mateus 28, só que lá em Mateus 11 ele diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Então, esses vieram, aprenderam como é viver como Jesus. Vinde a mim, agora vocês podem ir e fazer discípulos. Então, irmãos, antes de fazer discípulos, precisamos ser discípulos. Não podemos ser hipócritas. O que é o hipócrita? O hipócrita fala uma coisa e fala outra. Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Não podemos ser assim. Temos que viver uma vida de integridade, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e ensinando-os a obedecer. Então não é só ensinar para você ter um conhecimento teológico da Bíblia assim assado, saber a escritura de cor, para isso, para debater, para discutir, essas coisas são importantes, mas é ensinar a obedecer os mandamentos de Jesus. Isso é um papel que fazemos uns aos outros. A gente vai ajudando um ao outro a obedecer. Irmão, Jesus falou assim: vamos fazer assado, ok? Isso aqui que você está fazendo não é legal. A gente tem esse papel uns com os outros, de encorajar e de ensinar uns aos outros, de admoestar, de corrigir uns aos outros. Quando a gente pesquisa na Bíblia uns aos outros, a gente vê diversos mandamentos que a gente tem que fazer uns com os outros. Não só o pastor ensina e todo mundo tem que obedecer. A gente vai trocando, é uma via de mão dupla. Esse discipulado, essa parceria, essa comunhão, onde a gente vai ensinando e a gente vai aprendendo. Pois ninguém é 100% ignorante que não tenha nada a ensinar, e ninguém é 100% sábio que não tenha nada a aprender. E Jesus ainda faz uma promessa: eu estarei com vocês nesse trabalho de ser discípulo e fazer discípulos até o fim dos tempos. Então Jesus está conosco hoje nessa missão para seguirmos com Deus. Então, irmãos, não podemos desviar o nosso foco de Jesus, não podemos deixar o mundo nos sucumbir, o pecado endurecer o nosso coração, mas precisamos ser discípulos de Jesus e fazer discípulos de Jesus. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Deus, queremos
agradecer ao Senhor por o Senhor ter enviado Jesus, que nos perdoou os nossos pecados, tirou o peso, o fardo de nossas costas, a condenação que havia sobre nós, e hoje podemos ter uma vida de acesso livre ao Senhor, e o Senhor caminhar conosco dia após dia, nas alegrias, nas tristezas. O Senhor tem transformado o nosso ser. Hoje estamos aqui reunidos no último culto desse ano, e cada ano que vivemos com o Senhor é tão especial, é tão grandioso. Cada ano que vivo com o Senhor é o melhor ano da minha vida, e temos muito a agradecer ao Senhor, pois o Senhor se faz presente em nossa vida. Podemos se aproximar do Senhor, do trono da Tua graça, e o Senhor nos enche de misericórdia, de graça, de ajuda. O Senhor não é um Deus mesquinho, mas é um Deus generoso e transborda bênção em nossas vidas, e queremos agradecer ao Senhor por isso. O Senhor também é um Deus muito paciente conosco, pois falhamos, erramos, e a cada falha nossa o Senhor está com a mão estendida para nos ajudar, para nos ensinar o caminho certo. E por favor, Deus, não permita que o nosso coração se endureça, não permita que a gente se desvie do caminho do Senhor. Nos ajude a manter os nossos pensamentos fixos em Jesus, nos dê convicções profundas de quem é Jesus, do caráter dele, do caráter do Senhor, e que possamos imitar, que possamos ser verdadeiramente discípulos de Jesus, possamos pensar como Jesus pensava, falar como Jesus falava, agir, comprar como Jesus comprava. Podemos ter realmente, sermos usados pelo Senhor para sermos luz e sal nesse mundo de trevas, nesse mundo sem gosto, nesse mundo de pecado, de perdição, de destruição. Por favor, Deus, esteja conosco até o fim dos tempos e que nos ajude a corrermos essa corrida que o Senhor nos propõe, a vivermos com o Senhor até o fim de nossas vidas. Te oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Vamos nos pôr de pé, cantar mais esse louvor. Eu estarei com os olhos fixos em Jesus, não esquecerei o que Ele fez por mim na cruz. Ele é a luz que a escuridão nunca consegue apagar. Unido a Cristo a vitória virá. Como pode alguém conservar pura sua vida? É só manter os olhos firmes no Senhor. Ele renova o coração e assim nos leva à salvação. Unido a Cristo a vitória virá. E todos vejam que és santo, ó Senhor. Que tua vontade seja feita com amor. Que muitos tomem a decisão de servir com gratidão, viver pra sempre ao teu lado então. Que todos vejam que és santo, ó Senhor. Que tua vontade seja feita com amor. Que muitos tomem a direção de servir com gratidão, viver pra sempre ao teu lado então. Eu estarei com os olhos fixos em Jesus. Não esquecerei o que Ele fez por mim na cruz. Ele é a luz que a escuridão nunca consegue apagar. Unido a Cristo a vitória virá. Não pode alguém conservar pura sua vida? É só manter os olhos firmes no Senhor. Ele renova o coração e assim nos leva à salvação. Unido a Cristo a vitória virá. E todos vejam que és santo, ó Senhor. Que tua vontade seja feita com amor. Que muitos tomem a direção de servir com gratidão, viver pra sempre ao teu lado então. Que todos vejam que és santo, ó Senhor. Que tua vontade seja feita com amor. Que muitos tomem a direção de servir com gratidão,
estarei com os olhos fixos em Jesus. Eu estarei com os olhos fixos em Jesus. Nosso culto está encerrado. Amém. É porque aquela é uma, né? E essa é outra. Aquela é uma e essa é outra. São duas. Essa é todinha, né? Você vai e volta.